Boa noite a todos. Hoje é dia 4 de julho de 2022, sejam todos bem-vindos. Estamos no Grupo Espírita Fraternal Recomeço. A palestra de hoje é com a Vanice, Fixação Mental. Vou passar alguns recadinhos. Peço por gentileza que desliguem os celulares, porque atrapalha o trabalho da casa. Nós estamos aceitando doações para o nosso bazar, que nós aceitamos roupas limpas e em ordem, e o horário de atendimento é todas as segundas-feiras, nós estamos abrindo a partir das 18 horas, e às quartas-feiras das 14 às 17 horas. E nós também continuamos aceitando doações de lã, que é para os quadradinhos do amor, que nós efetuamos as mantas. Que inclusive nós temos hoje na página as fotos das mantas que foram doadas. Que mais? Deixa eu ver aqui. Assim, uma lembrança que vocês façam o Evangelho no lar, se possível uma vez por semana, porque o Evangelho ele continua com o tratamento que vocês fazem aqui na casa. Se vocês precisarem, existe o roteiro atrás do próprio Evangelho, alguns têm o roteiro, e se não, nós temos na secretaria. A outra coisa que eu esqueci também, nós estamos aceitando doações de alimentos não perecíveis, que nós vamos montar cestas básicas. E também o nosso arraiá, que vai ser dia 16 de julho, já tem aí 2 semanas, né? E ainda nós temos convites, se vocês puderem, falem com a Silvani, tá bom? Eu vou ler aqui um capítulo do Jesus no seu dia a dia. Equilíbrio. Se o mau humor alheio consegue contaminar você, se a maledicência consegue irritar você, se a crítica destrutiva faz você desanimar, se a provocação de um agressor consegue alcançar você, é porque ainda não tem o verdadeiro equilíbrio. A paz e o equilíbrio nascem de dentro para fora. Portanto, os fatores exteriores não podem afetá-los. Quando somos atingidos pelo que vem de fora, é porque estamos ainda à mercê das circunstâncias. Se já conseguimos de verdade adquirir o equilíbrio, estaremos sempre equilibrados num ambiente agradável ou num ambiente hostil. Equilíbrio é quando se tem a mesma reação em qualquer situação a que se é exposto. A maioria dos homens ainda não alcançou este estágio. Alguém faz um mexerico sobre outrem e logo estamos desejando saber quem é a vítima. Alguém inicia uma discussão e em pouco tempo já estamos envolvidos na troca de acusações. Alguém grita e daí a instantes estamos falando no mesmo tom de voz. Situações como estas demonstram falta de equilíbrio e falta de domínio de si mesmo. Estejamos mais atentos e não permitamos que o ambiente à nossa volta deforme a nossa personalidade. Então, agora vamos fazer uma oração. Vamos, então, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Jesus e agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um dia de tarefa, ou até para mais um dia de aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Jesus, de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Então, passo agora a palavra a Vanice. Boa palestra a todos.
Boa noite. Boa noite. Casa cheia, lotada. Que lindo. Eu queria só comentar uns recadinhos dela, porque ela fala toda semana, mas é bom a gente entender por que ela está falando aquilo, né? Primeiro é do celular. Por que a gente pede que se desliguem os celulares? Primeiro porque vai desviar a nossa atenção. Quem que não vai cair na tentação de estar olhando ali uma mensagem que acabou de chegar, né? Então, para a gente não se distrair, para a gente realmente fixar a nossa atenção no tema que está sendo falado. E segundo, porque o celular, como que ele funciona? Através de ondas. Ele não tem fio, né? Ele não é ligado na eletricidade. E todas as mensagens que chegam ali são através de ondas que nós não enxergamos. E quem é que tem no seu WhatsApp apenas conteúdo angelical? Né? Qual é o teor daquele conteúdo que chega para nós ali no celular? São diversos, né? E muitas vezes ele tem um teor mais agressivo, violento, né? Um teor assim que não condiz com o que nós estamos procurando aqui. Então não vai fazer liga, né? Aquele conteúdo vem com uma vibração deletéria, uma vibração negativa, e nós estamos tentando nos conectar ao positivo. Então é só por isso, é legal a gente entender e pensar sobre isso, né? Faz sentido, não faz? Então, legal. Outra coisa é o Evangelho no Lar, né? Vamos marcar uma palestra para falar sobre isso, que é muito importante, né? A gente está levando luz para a nossa casa, né? Além de levar o tratamento que nós fazemos aqui, porque o tratamento que a gente faz aqui, o mais importante é o estudo do Evangelho, né? Porque a nossa cura, seja ela qual for, pode ser financeira, pode ser de relacionamento, pode ser de saúde, seja qual for a cura que nós procuramos, ela é de dentro para fora. Todas se originam, todas as nossas dificuldades se originam lá dentro de nós, no nosso campo emocional. Então, a nossa cura, o nosso tratamento é através do Evangelho. É uma luz que está ali tentando nos resgatar. Então é importante que nós vivamos o Evangelho além dessas paredes. Aqui é fácil, não é? Aqui não é todo mundo bonzinho. A Yara é uma flor, eu também sou outra flor, o amigo que está do lado também é super simpático, né? Aqui é muito fácil. O desafio é a gente conseguir viver este jardim lá na nossa casa, né? E estender isso para a nossa vida, no trabalho, nas amizades. Então, por isso que é a importância também do Evangelho. Mas tem muita coisa para falar sobre essa prática, né? Um outro dia a gente fala. Hoje o nosso tema é fixação mental. Então, vamos tentar entender um pouquinho também sobre isso, né? Então, primeiro vamos entender o que é uma fixação. Fixação é algo constante, né? Você fixa um negócio na parede, ele fica ali. Você está olhando para ele o tempo todo. É algo parado, algo inerte, né? Algo estático. Isso é uma fixação, seja ela de que âmbito for, né? Então, vamos falar dessa fixação do nosso pensamento, a fixação da mente. O que significa? Né? Então vamos tentar entender também um pouquinho sobre pensamento. Tentar entender não, porque a nossa mente é muito complexa, né? Eu não sou a pessoa especializada para falar sobre a mente. Talvez um neurologista, né, um estudioso dessa área falaria aqui por horas, né? Mas vamos simplificar e falar sobre a visão espírita da coisa, né? A visão espiritual da mente. Então, a nossa mente, segundo Joana de Ângeles, é o dínamo gerador de energia. É a origem, é onde tudo em nós começa. É o nosso início. A começar pela força criadora universal,
que nós chamamos de Deus. É o pensamento. Deus é o pensamento universal. E nós fomos emanados deste pensamento. Então somos pequenas partículas co-criadoras. Porque Deus é criação. E nós somos seus co-criadores. Né? Nós temos o poder de criar o tempo todo através do nosso pensamento. Mas a gente para pensar sobre isso no nosso dia a dia? A gente vai vivendo no automático. Né? A gente está nem aí, a gente nem se liga que o que está vindo para mim hoje, as possibilidades que eu estou vivendo hoje, eu criei ontem, eu criei o mês passado, eu criei há 10 anos atrás, eu criei há 10 encarnações atrás. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, né? Como que tudo começa. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 135, está falando sobre o perispírito, ou sobre a composição do ser humano. E ele divide em 3 partes. Corpo físico, que é esta expressão que nós vemos, é a última expressão do nosso ser. O espírito, que é a primeira expressão, é o que nós somos, é o eu verdadeiro, é o nosso espírito. E o perispírito. O nosso espírito, ele não tem forma, ele é uma força. A gente não fala da força criadora universal, Deus? Então você consegue imaginar Deus como que ele é? Antigamente a gente acreditava que era um velhinho, né? De bengala, barba, bravo, punitivo, né? Mas hoje nós estamos tentando abrir a nossa mente, né? Buscando um pouco mais de conhecimento e entendimento, e a gente já está diluindo essa imagem porque ela é falsa, né? Criamos esta imagem falsa. Hoje nós já conseguimos imaginar o que ainda estamos longe de saber o que realmente é, mas nós já imaginamos ele como uma força. E uma força ainda para nós que somos crianças, né, na escala evolutiva, a gente imagina como uma luz, né? Então nós vamos supor que é uma grande luz. E isso é o nosso espírito, porque nós somos uma partícula emanada desta força. Então nós somos pequeninas forças, pequeninas luzes nós somos. Essa é a forma do nosso espírito. Mas para que nós tivéssemos individualidade e pudéssemos buscar o nosso crescimento pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, nós criamos, plasmamos, através do nosso pensamento, um corpo. Inicialmente nós não estávamos encarnados, então nós plasmamos um corpo sutil, etérico, fluido, né? Tem muitos nomes para isso, que é o perispírito. Então aquela luz, nós revestimos ela com um corpo físico para que nós pudéssemos nos expressar e para que possamos crescer, né? Porque senão nós vamos continuar aquela luz ali, fixa, paradinha. Então, para crescer, para experienciar, para evoluir, nós plasmamos um corpo sutil, que é o perispírito. Agora, para vivenciar nos diversos orbes que existem pelo universo, nós precisamos de um corpo compatível com cada mundo onde nós estamos experienciando. Aí o nosso espírito, que está ali revestido de um corpo sutil, plasma este corpo que nós podemos ver, que é mais denso e que pode viver nesse planeta. Só o perispírito vive nesse planeta? Nós sabemos que não, né? Para experienciar, para viver aqui, um desencarnado não pode, não é o lugar dele aqui. Eles até tentam, né, ficar por aqui, mas o lugar deles não é aqui, o lugar deles é lá no mundo astral, no mundo espiritual. Então, para viver aqui, nós plasmamos este corpo. Então, tá entendido, né? Espírito, perispírito, corpo físico. O perispírito é que faz a ligação, porque só aquela luzinha não daria forma ao nosso corpo.
né? Então o perispírito ele faz essa ligação. Além do que, ele tem uma missão importantíssima, que é registrar tudo o que nós vivemos através do nosso campo emocional. Então todas as nossas emoções ficam gravadas no nosso perispírito, seja boa, seja ruim, seja pequena, seja grande. Nós temos consciência ou nós não temos consciência dessa emoção, porque na grande maioria do tempo, na maior parte do tempo, nós não temos consciência daquilo que nós estamos sentindo. E mesmo assim o nosso espírito inteligentíssimo grava esta emoção. E vai ficar gravado para todo sempre, para o eterno. Enquanto nós precisarmos do nosso perispírito para reencarnar, tudo está gravado ali. Desde a nossa primeira encarnação, tudo está gravado ali. E as nossas encarnações são programadas mediante esses registros. Por isso que é tão importante. Porque senão o que nós viríamos fazer aqui? Qual o objetivo de estarmos aqui? Cada um sabe o seu, né? Cada um está aí no seu momento e cada um vai aos poucos descobrindo qual o seu propósito. Mas esse propósito é estipulado diante de todos esses registros que estão no nosso perispírito. E da onde vem o nosso pensamento? Do nosso cérebro? Se fosse um neurologista, ia falar que sim, talvez, né? Do nosso cérebro. Errado, né? Porque se nós somos essencialmente espírito, o nosso pensamento não vem do nosso cérebro físico. O nosso cérebro físico é importantíssimo para codificar todas as mensagens que o nosso espírito está emanando, né? Então vem lá da nossa essência todo o pensamento. A nossa mente, ela está ligada ao nosso cérebro físico, né? Porque a nossa mente não está aqui no nosso estômago, não está lá no nosso pé, né? A gente não pensa com o pé, com a mão, a gente pensa com a cabeça. Então está ligada no nosso cérebro físico, mas está vindo do nosso espírito, que irradia para todos os lados, né? Então é bom a gente entender isso, porque nós vamos falar de fixação mental. Então a gente precisa saber de onde está vindo os nossos pensamentos. Agora pensem bem, se ele vem do nosso espírito, o nosso pensamento está vindo lá do espírito. Nós temos um inconsciente. O que nós chamamos de inconsciente é o que está lá no nosso perispírito gravado. Nós temos uma mente consciente, né, que é o que nós estamos vendo agora, pensando agora, falando agora, que simboliza apenas 10% do que nós somos. Os outros 90% está lá dormindo no nosso inconsciente. Dormindo entre aspas, né? Mas está lá no nosso inconsciente. Nós não temos acesso direto a todos aqueles registros de tudo aquilo que nós já vivemos nesta e em todas as outras vidas. Nós não temos esse acesso. Então, tudo que nós vivemos aqui, né, nós podemos nos comparar a um iceberg. Aquela pontinha é os 10% que é a nossa mente consciente. O que está lá debaixo do oceano que ninguém vê é os 90% gravado dentro de nós. Quando o nosso espírito irradia um pensamento para o nosso cérebro físico, ele está ali indo até o nosso inconsciente, destravando alguns registros, e tudo que nós estamos vivendo aqui agora tem a ver com aquilo que nós já vivemos, nós estamos vivendo há muito tempo. Porque nós não temos várias vidas, nós temos apenas uma vida, linear. E durante toda essa vida que é eterna, a gente vai mergulhando numa encarnação e voltando. Mas a vida verdadeira é aquela vida espiritual,
E de vez em quando a gente vem aqui para buscar algumas experiências novas, para ver se a gente aprende algo novo, para enriquecer o nosso espírito. Então tudo que nós vivemos aqui, hoje, tem a ver com tudo aquilo que nós já vivemos antes. Hoje nós somos o resultado de todas as nossas... Imagina se você já teve 20 encarnações... Você é o resultado hoje de 20 encarnações, é a somatória. A gente não deixa lá no mundo espiritual aquilo que nós somos. Nós trazemos aqui, para este momento, para ressignificar tudo aquilo. Não é para ser punido, por isso que a gente fala, né? Deus não pune. Nós não estamos aqui para ser punidos, para sofrer. Não é para isso. Nós estamos aqui para ressignificar todo o nosso conteúdo, consciente e inconsciente. Aí o que tudo isso tem a ver com a fixação mental? Tem a ver com tudo aquilo que a gente já fez. Muitas coisas, muitas fixações que nós temos hoje, nós originamos aqui nesta vida, a depender das nossas vivências, dos desafios que a vida vai impondo para a gente, nós vamos criando algumas fixações. Mas mesmo estas fixações que nós temos hoje, elas estão relacionadas com todo o nosso conteúdo. Está entendendo a importância de nós sabermos que nós temos um conteúdo interno que nós não acessamos conscientemente, mas ele está agindo o tempo todo na nossa vida. O tempo todo. Nós temos muitas situações no nosso dia a dia automática, né, que a gente faz sem pensar. Todas essas situações estão vindo do nosso inconsciente, que a nossa mente vai lá resgatando e vai trazendo para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Então, toda essa fixação mental, quando a gente tem qualquer tipo de fixação mental, o que é a fixação mental? Algo inerte, né? Algo fixo, que é sempre a mesma coisa. Você põe um quadro na parede, é sempre o mesmo quadro. É isso que nós fazemos com a nossa mente. Nós fixamos um pensamento na nossa mente e nós vivemos apenas aquele pensamento. Dá para imaginar isso? E nós fazemos isso constantemente, o tempo todo, sem perceber. E esse problema já está vindo de longa data. Não é de hoje, né? É de acordo com todos aqueles registros nossos. Por quê? Nós reencarnamos para ressignificar tudo aquilo que está dentro de nós, né? Então isso está vindo lá de trás. Todas essas fixações que nós temos está vindo lá de trás. Por isso que é o momento do nosso despertar. Nós precisamos buscar constantemente, o tempo todo, o nosso despertar. E como que nós vamos saber se nós estamos com algum tipo de fixação? Analisando a nossa vida, né? Fazendo aquilo que Santo Agostinho sempre nos recomendou, com tanto amor e tanto carinho. Adoro Santo Agostinho, está lá no Evangelho. Ele tem mensagens lindas. E uma delas, que é muito importante, é aquela recomendação que ele faz todo dia antes de dormir. Faça uma análise do seu dia. O que você fez hoje? Você falou mal de 10 pessoas. Suposição, né? E você sempre, né, tem aquela tendência a falar mal. Fala de mim, né? Eu falei mal. Falei mesmo. Falei mal de 10 pessoas hoje. Mas eu começo a perceber que eu tenho essa tendência, né? Quando alguém está falando alguma coisa, eu já quero saber. E aí eu já quero dar a minha opinião sobre aquela pessoa. Eu já quero dar a minha opinião sobre o que ela fez, né? Então, antes de dormir, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar, analisar. Nossa, hoje eu falei de 10 pessoas. Mas amanhã eu vou me comprometer a falar só de 9. Aí amanhã eu preciso acordar consciente,
para falar só de 9 pessoas. Aí no dia que eu falei só de 9 pessoas, eu vou fazer aquela análise novamente. Hoje eu falei de 9 pessoas. Amanhã eu só vou falar de 8. E assim nós vamos modificando a nossa vida. E isso serve para qualquer tipo de pensamento fixo. O pensamento fixo, ele traz somente danos para a nossa vida. Outro exemplo de um pensamento físico, de um pensamento fixo, são as nossas enfermidades. Se não 100%, mas a maioria, quase que totalidade das nossas doenças, vem do nosso campo emocional. Mas não é de um dia para o outro que a gente adoece. Às vezes é uma vida inteira arrastando um padrão de pensamento, que é uma fixação mental. Por exemplo, uma pessoa que tem AVC. Que tipo de padrão mental ela está arrastando por muitos anos? Dominação. A pessoa que gosta de mandar, independente se ela está certa ou está errada, todos têm que segui-la, todos têm que acatar o pensamento dela. E ela não pensa em mudar jamais. Não, eu aprendi assim, e assim é o certo. Não é aquela pessoa que para e pensa assim, nossa, o outro está pensando diferente de mim. Será que existe 2 formas de pensar sobre a mesma situação? Não, a pessoa que é assim, ela não pensa dessa forma. Seria o correto a gente pensar, não, o outro pensa diferente de mim, ele tem o direito de pensar diferente de mim, eu vou manter a minha opinião, mas o outro eu vou respeitar, porque ele pode ter a opinião dele. Não, a pessoa, tem gente que não pensa assim. Então ela arrasta por uma vida, às vezes, uma vida inteira, esse tipo de conduta. Inconscientemente, ela quer impor. Se você perguntar para ela, ela fala, não, eu não quero impor o meu pensamento. Mas inconscientemente, que está lá naqueles registros que a gente está falando, ela tem essa fixação. As pessoas têm que aceitar, porque eu estou certo. Eu estou fazendo certo. Eu aprendi assim. É assim que tem que ser. Isso, geralmente, nós trazemos de outra vida, esse tipo de conduta, esse tipo de padrão mental. E isso para todas as enfermidades, para muitas dificuldades na nossa vida, para dificuldades de relacionamentos. Nos relacionamentos, e não é só relacionamento amoroso, né? É relacionamento familiar, de pai para filho, de mãe para filho, de irmão para irmão, né? A inveja, ela pode transcorrer para uma fixação mental. Tem pessoas, não tem pessoas, claro que aqui não, aqui todo mundo é espírita, né? Já aprendemos, então aqui ninguém tem inveja. Mas tem aquela pessoa, sabe aquele amiga, né, meninas? Aquela amiga que, como ela é invejosa. Ela quer saber qual é o seu cabeleireiro, porque ela vai lá. Ela quer saber que número de cor você usa no cabelo, onde você comprou a roupa, que ela não vai comprar uma igual, mas vai comprar da mesma cor. Né? Então, assim, né, um exemplo bobo, mas claro que entre os homens também existe. Existe aquele que quer um carro igual do outro, né? Que quer o emprego do outro, né? Então tem pessoas que têm esse padrão, essa energia da inveja, de querer ser igual ao outro. Isso também é uma fixação mental. Então nós precisamos parar e nos analisar a todo o tempo, né? Aonde que eu estou fixando o meu pensamento? Né? O ideal seria se nós já conseguimos fixar o nosso pensamento no bom, naquilo que é bom. Naquilo que é bom para mim, mas é bom para o outro também. Se a gente tivesse vícios do bem, né? O vício, por exemplo, de fazer um exercício físico, né? Claro, sem exageros também. Tudo que vai para os extremos nos faz mal. Né? Mas, assim, o vício que eu falo, assim, ter uma constância em fazer um exercício físico. Ter uma constância
em ser agradável, em ser gentil para as pessoas, uma constância em prestar o ouvido para o outro, né? Então a gente precisa se analisar e começar a ver aonde está a minha fixação mental, aonde eu posso mudar, né? Vamos ler Santo Agostinho, vamos seguir a recomendação dele todos os dias, fazer uma pequena análise. 5 minutos antes de dormir, a gente consegue fazer isso. Jesus falava assim: te reconcilies com teu irmão enquanto estás na caminhada. O que ele queria dizer com isso, hein? Uma outra face da fixação mental. A gente no grupo de estudo aqui, a gente acabou de ler o livro Nos Domínios da Mediunidade. E lá tem o capítulo 25 que fala da fixação mental. Até por isso que impulsionou a gente a falar desse tema que foi tão importante. E lá ele fala sobre o outro lado da fixação mental, que é após o nosso desencarne. Então ele fala sobre a importância do pensamento, como funciona o nosso pensamento e o que acontece depois que a gente desencarna. Vamos virar anjos porque somos espírita, não é? Ah, já sei, nós vamos virar todos mentores. Nós vamos ficar todos trabalhando aqui na sala de passe, do lado espiritual. Só que não, gente. A coisa é bem mais complexa do que parece. Então, por que Jesus falava te reconcilies com teus irmãos enquanto está na caminhada? Porque é muito mais fácil a gente perdoar agora, enquanto nós estamos aqui no tete a tete, olhando nos olhos. Porque depois que a gente desencarna, e explica nesse livro do André Luiz, a gente leva somente aquilo que nós somos. Então, se eu tenho uma fixação mental hoje, qualquer uma que seja, vamos, sei lá, na inveja. Se eu sou uma pessoa invejosa hoje, e isso é a minha meta de vida, eu invejo tudo. Invejo até o cabelo desarrumado da minha colega, porque ela ficou diferentona, então eu invejo o cabelo desarrumado dela. Quando eu desencarnar, eu vou continuar essa pessoa invejosa. Eu vou continuar com essa fixação mental. E do lado de lá, a coisa é mais profunda. Quando nós perdemos o nosso corpo denso, todas as nossas emoções, elas se ampliam de uma forma que nós não conseguimos dominar. Se ela for muito expressiva, nós temos muita dificuldade em dominar, né? Uma pessoa que já trabalhou, por exemplo, numa tarefa de desobsessão dentro de um centro, consegue ver isso com muita clareza. Porque todos aqueles irmãos que vêm buscar socorro na casa espírita, do lado espiritual, tá? Não estou falando de vocês, que vocês já são espíritas, né, do bem. Mas todos aqueles amigos espirituais que buscam auxílio, que são trazidos na casa espírita, a maior característica deles é essa fixação mental. Eles param no momento do desencarne. Muitos deles não sabem nem o nome, não sabem onde estão, não sabem o que estão fazendo, e tudo isso em decorrência dessa fixação mental. Quando a gente desencarna, aquilo que está na nossa mente toma uma proporção muito grande e a gente só consegue enxergar aquilo na frente. Nós nos esquecemos até de quem somos. Se nós temos apego na matéria, isso piora muitíssimo. Nós vamos querer ficar grudados na matéria, grudados nos bens materiais que nós tínhamos enquanto encarnados. Por isso que Jesus falava, te reconcilies com teus irmãos antes deste momento, enquanto está na caminhada. Aprenda a perdoar. Perdoar não é fácil. É uma das coisas mais difíceis para nós. É um dos maiores desafios. Sabe por quê? Porque a gente tem um orgulho gigantesco e um ego que não cabe dentro desse lugar aqui.
E os maiores males, o que mais nos faz fixar o pensamento é o orgulho e o egoísmo. Porque uma pessoa, você acha que a pessoa te ofendeu. Às vezes ela nem ofendeu. Olha só a gravidade da coisa. Às vezes a pessoa falou uma coisa e você recebe aquilo como uma ofensa. Qual é o pensamento que vem na sua cabeça? Quem é aquela pessoa para falar assim comigo? Isso quando não fala na cara, né? Quem é você? Pondo o dedo assim. Quem é você para falar isso? O que é isso? É o reflexo do meu orgulho. Porque eu acho que eu sou tão melhor que aquela pessoa e aquela pessoa não pode falar aquilo para mim. Eu sou muito boa. Eu não aceito que ninguém fale assim comigo. O meu ego é enorme. O ego, o egoísmo e o orgulho são as maiores causas da nossa fixação mental. É isso que leva a gente para baixo. É isso que faz a gente parar no tempo. Nos livros, até mesmo do André Luiz, tem casos de fixação mental onde o espírito fica inerte, como uma múmia, por mais de 1000 anos. Isso não é brincadeira, gente. A gente falando aqui parece uma historinha. Mas isso é triste, isso dói. A pessoa, ela parou, ela não está crescendo. Existe uma lei divina e universal que é a lei do progresso. E nós precisamos nos enquadrar nesta lei todos os dias para progredir. E não é só progredir tendo uma casa nova, tendo um emprego maravilhoso, vestindo uma roupa linda. Não, isso tudo faz parte enquanto nós estamos aqui. Mas nós temos que buscar esse entendimento. É só enquanto estamos aqui. Então, se eu cultuar a matéria exageradamente, eu vou me esquecer dos valores espirituais. Então, eu preciso buscar os meus valores espirituais, construir os meus valores espirituais a todo instante, nas pequenas coisas do dia a dia, para não cairmos nessa cilada que é a fixação mental. Já estourei o meu tempo, mas eu convido vocês, quinta-feira nós temos a live, que ela não falou. Essa semana nós temos live, quinta-feira. E vamos continuar falando desse assunto. Eu gostaria que vocês entrassem lá pelo Instagram ou pelo Facebook. Façam perguntas, né? Se vocês já sabem algo sobre isso, coloquem lá para enriquecer o nosso bate-papo. Vamos fazer um bate-papo, por favor? Né? Porque toda vez que eu falo lá é um monólogo aqui, ó, igual aqui, ó. Tem bastante coisa pra gente falar, tá? Porque o nosso tempo aqui é curtinho. O nosso tempo aqui é uma preparação para nossa mente, né? Então busquem lá. Ó, nós temos o livro também que eu li para falar aqui para vocês, que é Dias Gloriosos, do Divaldo Franco. E tem um capítulo que chama Forças Mentais. É um livro maravilhoso também e fala sobre esse assunto. Tem o capítulo 25 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Mas tem muito mais literatura. Se você colocar lá na internet, vai aparecer muita leitura para você. Leiam alguma coisa, busquem, porque é um assunto importantíssimo para todos nós, né? Então eu agradeço vocês, fica aberto o convite para quinta-feira, para quem quiser, né, se aprofundar um pouquinho mais, a gente vai estar lá para bater esse papinho bem gostoso, tá bom? Tem que ser uma coisa gostosa, tá? Porque a gente está procurando o nosso crescimento, a nossa melhora, sermos seres humanos melhores. Através desse estudo, nós buscamos os nossos valores espirituais, vamos trabalhar esses valores, vamos fazer eles crescerem para sermos melhores, tá bom? Gratidão, uma ótima noite a todos. Então vamos fechando os nossos olhos, relaxando o nosso corpo.
E vamos agradecendo a Jesus a oportunidade bendita de estarmos aqui, nessa casa de oração. Mestre, agradecemos o nosso corpo perfeito, que nos permitiu chegarmos até aqui e ouvir essa palestra. Agradecemos essa chuva de bênçãos que recaem sobre nós. Elas fortalecem a nossa fé, nos dando a coragem para enfrentar os desafios da vida. E assim, agradecidos que estamos, dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogue por nós, pequeninos que somos, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.